Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que pela primeira vez não teve que fingir uma reunião para gravar podcast. Olha isso! Meu pai amado! Meu Deus do céu! Isso jamais aconteceu! Olha, ou eu vou sair de mentiroso, ou você vai sair de mentiroso, porque essa me pegou no contrapé. Finalmente, desempregado, eu posso gravar um podcast com vocês no meio da tarde. No meio da tarde. Mas olha que é um desemprego temporário, é uma troca de empregos. Isso, gente! Tô aqui só de passagem. Não precisem pedir o currículo dele, que ele já tá devidamente realocado. É isso aí. Obrigada, a gente agradece. Gente, e olha só, vocês ouviram uma voz estranha nesse podcast, nesse jet lag. Eu tenho o prazer de estar aqui com a Adri, que de vez em nunca eu libero pra ela participar aqui com a gente. Que quem manda aqui é você, né? Só foi o Paulinho arrumar os convidados, ele botou você. Aí eu tenho o direito. Vou resolver isso. Eu tô com os convidados ilustres aqui, matando saudade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paul, que encontrou o seu país, gente, porque no Brasil ele não tem cara de brasileiro. Agora na Áustria tem tudo a ver com ele. Não é? Oi, gente, eu sou o Paul e eu tô aqui com a minha digníssima esposa, que hoje pôde ter o privilégio de ter saído mais cedo do trabalho e pode participar desse podcast também no meio da tarde. Olha isso! Mas qual que é o nome da sua digníssima esposa? Denise. Denise, que trabalha no meio da tarde. Pessoa normal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa na Áustria. Ai, obrigado. Ai, que delícia. Por enquanto virtual, tá? Mas em breve estaremos presencialmente. Mais 2 convites no programa e a gente rasga esse oceano aí. Que legal, gente. O Paul e a Denise são nossos amigões lá do Brasil. O Gustavo já trouxe uns 3 convidados dele que eram da igreja dele lá em Brasília. E eu não tinha trazido um ainda da nossa igreja em Vinhedo. Vai dando ciúme, eu falei, não. Uma hora sai. Não, mas faz tempo que a gente pensa no Paul e na Denise, mas a gente sempre ficava assim, eu preciso conversar mais com eles, apresentar mais o projeto e tal, e de repente surgiu a oportunidade, conseguimos marcar de um dia pro outro, eles conseguiram encaixar na agenda dele, no nosso horário, nos fusos horários diferentes, no jet lag diferente, com o Gustavo desempregado. Estamos aqui pra falar sobre a experiência de vida deles. Tem que falar que o Gustavo tá desempregado. Eu vou falar mais umas 5 vezes que o Gustavo tá desempregado. Primeira vez em 20 anos, gente. Não, 25 anos naquela empresa, mas gente, eu comecei a trabalhar de menor ainda. Olha isso. E estamos aqui pra evangelizar o Paul e a Denise pra fazerem parte da Tente, né? É isso aí. Esse ano ainda quero ver vocês nos cursos. A gente conheceu o Paul e a Denise lá em Vinhedo, na nossa igreja, enquanto vivíamos lá, né? Vivemos 7 anos em Vinhedo, trabalhando com a comunicação na igreja e tal, e desde o princípio já nos chamou a atenção Paul, a Denise e seus filhos, pelo contato com nossos filhos, pelos pequenos grupos dos quais fazíamos parte e tal, e de repente, assim, 2 anos antes do final do nosso tempo lá, eles chegam com a notícia de que estavam indo pra Áustria. E vocês não estão vendo um vídeo, né? Porque estão ouvindo o podcast, a não ser que estejam assistindo os cortes do podcastirmãos.com. Isso. Eles têm um tipo físico, digamos assim, que se encaixa dentro do padrão austríaco-alemão, né? São loiros, Suíço, altos, E, assim, a gente pensou, não, eles estão voltando pra terra deles, né? Acho que eles nasceram lá. Mas a gente tem que fazer essa pergunta. Alguém já achou que vocês eram importados lá no Brasil, não foi? Não, mas vocês têm herança alemã, né? Temos sim. Nós somos brasileiros, nossos pais são brasileiros, mas os nossos avós e bisavós emigraram de partes diferentes da Europa pro Brasil na época de 30. Mas quais são essas partes que vocês têm na linhagem? Meus bisavós são russo-alemães. Eles, na verdade, eles tinham dupla cidadania, vieram da Rússia, da região da Sibéria. Meu bisavô era pastor e ele tinha muito medo, ele foi perseguido durante o período da guerra e no pós-guerra também. Caramba, e aí ele fugiu nesse período entre guerras, ele fugiu, voltou para a Alemanha, porque ele tinha direito, ele tinha cidadania alemã também. Na época a Alemanha também
como em outras crises de refugiados, a Alemanha não pôde abrigar todo mundo que voltou, que estava fugindo, e a Alemanha tinha acordos daí na época com o Canadá, com o Brasil, com o Paraguai. Então cada um desses países foi absorvendo alguns desses refugiados na época. Meus bisavós acabaram indo para o Brasil em 1930, mais ou menos. Nossa, eu fico impressionado de você saber todos os detalhes dessa história. Eu só sei que meus bisavós chegaram no Brasil da Itália, não tenho detalhe mais nenhum além disso. E eles também foram meio que refugiados também, a gente imagina que eles estavam fugindo de guerra, de fome, porque era a situação da época, mas a gente não tem detalhes, tantos detalhes. Isso vem, na verdade, de uma pesquisa muito profunda para conseguir tentar provar a nossa cidadania alemã, entendeu? Para conseguir um passaporte europeu, entendeu? Tinha motivo, entendi. E a Denise tem também? A minha família também tem origem alemã, mas migraram para a parte da Ucrânia, que na época chamava Ostpreußen, hoje é onde é a Ucrânia. Eles se estabeleceram lá como um tipo de uma colônia entre eles, assim como os avós do Paulo, e eles se acabavam casando entre eles, entre os alemães e tal. Não se misturaram muito com o povo da região, mas a minha família, minha avó nasceu nessa parte da Ucrânia. Então hoje a gente está vivendo, né? Rússia e Ucrânia. Pois Nossa, uau, é verdade. O replay, exatamente. Mas assim, minha avó tinha 2 anos quando os bisavós saíram de lá. Então, assim, muito da cultura da Ucrânia a gente não tem na família. É a impressão minha, pô, você já falava alemão antes de ir pra Áustria, né? Já, porque quando os meus bisavós chegaram no Brasil, eles vieram com um grupo de colonos, né? E nessa colônia onde eles se assentaram, eles falaram assim, nós não vamos falar russo porque nós temos medo da perseguição aqui também. E aí se decidiu que eles se juntaram numa colônia, porque não sabiam falar português, a língua local. Então nas ruas, em casa, se falava um dialeto do alemão, e na escola e na igreja se falava o alemão normal. Olha só. E eu nasci nesse ambiente, então a minha primeira língua realmente foi o dialeto do alemão. Uau! A segunda, o alemão. E quando meus pais decidiram, quando eu tinha 3 anos de idade, sair dessa colônia e ir morar em São Paulo, meu pai falou, o dialeto não nos vai levar a lugar nenhum, então vamos adotar o alemão em casa como a nossa língua de dentro de casa. Uau, você fala que seu pai até hoje é alemão? Principalmente... E no dialeto também. E no dialeto de vez em quando. É mesmo? Eu não sabia disso, que interessante. O português eu fui aprender quando eu fui pra pré-escola com 5 anos de idade. Olha que legal. Curioso. Muito curioso. Onde que era essa colônia, pô? Quando meus bisavós chegaram, isso era no interior de Santa Catarina. Mas depois de alguns anos, a vida era muito difícil em Santa Catarina, porque eles eram produtores de arroz, de soja na Rússia. E quando eles receberam terras no Brasil, eles receberam no meio da selva, árvore pra tudo que é lado. Então eles não tinham ferramentas, eles não sabiam nem produzir nada no interior de Santa Catarina. E aí eles migraram, eles conseguiram terras no interior do Rio Grande do Sul, perto da divisa com o Uruguai, em Bagé, terra bem plana. E eu nasci nessa colônia lá no Rio Grande do Sul, em Bagé. Cada família é tão diferente, né? É, então. Tão diferente. Mas aí Deus pega e vai juntando a gente com os mesmos propósitos. Uhum. Pois é, e a gente conheceu eles em Vinhedo, que é uma cidadezinha também, pequenininha. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, é. E hoje eles estão numa cidade-zona, na capital da Áustria. Nós mudamos para Viena, moramos durante 3 anos na cidade de Viena mesmo, na parte mais norte da cidade, e daí nós tivemos que sair da nossa casa, porque a gente tinha um aluguel para 3 anos apenas, a dona pediu a casa, nós tivemos que nos mudar, e daí nós começamos a procurar um lugar que fosse perto, para que as crianças não precisassem mudar de escola, e acabamos nos mudando a 13 quilômetros da casa onde nós morávamos, numa pequena cidadezinha de 4.000 habitantes apenas, chamada Wiesenberg, uma cidadezinha bem pacata, tem uma ruazinha principal onde ficam o comércio e as casinhas em volta. A gente mora exatamente na frente da igreja, então toda a cidadezinha tem a sua igreja. E é uma igreja o quê? Luterana, olha aí. Edificado em 1696. Olha só. Mas peraí, direto da reforma. A gente não pode contar da Áustria ainda, a gente tá criando a expectativa. Não, a gente tem que voltar na história, tem que entender por que eles chegaram na Áustria, né? Quando que começou? Começamos na Rússia, na Sibéria. Fomos para em Bagé. E já deu um salto pra Áustria, não. Vinhedo, e de repente estamos numa cidade idílica na Áustria. Esse é o episódio mais maluco. O jet lag. Vocês não fazem ideia de onde a gente já passou. Tem muito mais no meio, né? Tem muito mais no meio. Eu gosto de me identificar como nômade. Eu acho que os meus antepassados já eram nômades e isso está
dentro de nós de alguma maneira. Então, a gente... Aventureiros, não nômades, aventureiros. É o ponto de vista, né? Vai da perspectiva aí. Eu gosto de dizer que nós criamos raízes nos locais por onde a gente passa, mas nós somos facilmente transplantados. A nossa raiz não é muito profunda. A nossa raiz, ela é... Profunda o suficiente, até. Pra não deixar cair, né? Mas se precisar retirar, retira fácil. Muito bom. Esse é o tipo de coisa que eu e Paulinho, a gente fala muito aqui, né? Quando a gente mudou pra cá, pra Espanha, a gente fez um quadrinho e a gente colou na parede que, tipo, era o nosso lema com família. A gente não mudava muito, mas a gente viajava muito. Então, às vezes, a gente tava num hotel com os meninos, outro mês a gente tava em outro hotel, participando de outro evento. Então, pros meninos, a gente sempre falava que o nosso lar é a nossa família. Só que o quadrinho é do filósofo Pumba. Lar é onde o bumbum descansa. E é isso. E é a mesma coisa que vocês. A nossa raiz é mais horizontal, é dentro da família, né? A família estando junta, a gente tem essas nossas raízes aqui. Mas e aí? De Bagé pra Vinhedo e de Vinhedo pra Áustria. Vamos de Vinhedo pra Áustria? Não, de Bagé pra São Paulo. São Paulo. Nós fizemos 25 anos de casado esse ano, em janeiro. Olha que Nossa, legal. tudo isso? E há 25 anos nós nos casamos em São Paulo. E com 6 meses de casado, o meu marido um dia chegou em casa e falou assim, ele sempre trabalhou em empresas alemãs, e o dono da empresa estava visitando a empresa no Brasil, e meu marido era apenas um assistente naquela época, e metido como sempre foi, chegou no dono da empresa e falou assim, tem como eu ir trabalhar Eu queria ter uma experiência internacional. Tem alguma vaga pra mim? Que demais, olha só. Tem que falar comigo. Ele chegou em casa e a gente comendo e tal. A chance do Mas é cara que às vezes não ia dar tempo, né? Pô, tava na sua frente ali e tal. Ele falou assim, a propósito, hoje eu me candidatei a uma vaga em algum país. Nem sabia que vaga, se ofereceu. Só que aí o caldo entornou, entendeu? Eu fiquei nessa situação que o Gustavo está, desempregado. Porque essa conversa, eu dei um bypass no meu chefe local, entendeu? E o meu chefe local, ele não gostou dessa minha proposta. Da sua ousadia. Culturas hierárquicas, né? Empresas hierárquicas. Pena, então quer dizer que você não está satisfeito aqui, então você pode juntar suas coisas e ir embora. E me mandou Nossa! E a esposa ficou feliz, né? Aí ele um dia chega em casa dizendo que se candidatou a uma vaga internacional, e no dia seguinte ele chega em casa dizendo estou desempregado. Nossa! Uau! E para resumir a história, ele acabou entrando em contato com o dono dessa empresa, novamente na Alemanha, e o dono da empresa falou assim, ok, te mandaram embora, então agora você vem pra cá. Olha só. Então, É daquelas coisas que Deus faz, né? Ele fechou uma porta, mas ele tinha um plano melhor e maior. Porque eu meti a cara e mandei um fax na época, porque não tinha e-mail, naquela época era analógico, né? Então eu mandei um fax pro cara e ele falou assim, olha, eu poderia até usar minha autoridade, minha posição para te colocar de volta no seu serviço, mas eu não vou fazer isso. O que eu tenho para te propor é, vem um ano aqui para a Alemanha, conheça melhor a empresa, o produto, e depois a gente vê qual o destino, para onde a gente te manda, ver como é que você se desenvolve aqui. E essa foi a minha primeira experiência profissional internacional. Eu já tinha morado nos Estados Unidos para estudar inglês, mas para a Denise foi a primeira vez que ela viajou de avião. Uau! A gente tinha 6 meses de casado, casa mobiliada, tudo novinho, tudo bonitinho. Vende tudo, pai. Doa, paga as dívidas, se desfaz de tudo. Saímos com a nossa malinha, cada um com a sua malinha, uma mala na mão, e eu sem falar alemão, vamos para a Alemanha. Mas peraí, vocês foram sabendo que ia ser um ano só, ou foi pensando que vamos pra lá e ver o que dá? A ideia inicial era da gente ir para os Estados Unidos, porque ele já tinha morado lá, tinha gostado, enfim. E o dono da empresa falou, agora, nesse momento, não tem nenhuma vaga, mas vem, faz um treinamento aqui, durante esse ano a gente vê como é que faz para mandar você para lá. E essa vaga dos Estados Unidos nunca apareceu. Até hoje. Até hoje. Só que aí a gente tinha um visto só para 1 ano na Alemanha. E aí, durante esse 1 ano, o tempo começou a ficar apertado, a gente precisava ir embora. Apareceu dentro dessa empresa uma possibilidade também
por Deus, depois eu até posso contar em detalhes numa outra ocasião, mas apareceu a oportunidade de eles estarem precisando de alguém que falasse português, conhecesse a empresa, conhecesse o produto, para abrir o mercado em Portugal. E aí, depois de um ano de Alemanha, nós acabamos indo para Portugal com um projeto inicial de 3 anos, para estarmos 3 anos em Portugal, porque depois ia ter uma fusão com a operação na Espanha. Desses 3 anos, acabou virando 7 anos e meio. Aí, depois de 7 anos e meio, aconteceu a fusão com a empresa na Espanha, mas aí eu já não achei espaço nessa fusão. Isso já foram 8 anos e meio fora do Brasil. Uhum. E daí, quando chegou o fim dessa relação com a empresa, que nos levou para Portugal, meu sogro é tradutor juramentado no Brasil, do alemão para o português, e ele estava fazendo um trabalho para uma empresa austríaca e estava querendo montar um escritório no Brasil. E acabou comentando que o filho estava em Portugal e estava sem emprego, e essa empresa acabou contratando o Paul para abrir o escritório no Brasil, mas como as coisas não estavam prontas ainda para se abrir o escritório no Brasil, nós acabamos indo por 5 meses aqui para a Áustria, para uma outra cidade chamada Linz. Moramos 5 meses aqui na Áustria e daí voltamos para o Brasil. Aí essa empresa nos levou para o Brasil, inclusive pagou a mudança e tudo. Vocês foram expatriados para a casa de vocês. Exatamente. Normalmente a gente é expatriado da nossa pátria, vocês brasileiros, para fora. E aí vocês vieram pro Brasil expatriados. Que demais, né? Foram expatriado, voltaram expatriado. Top. Mas foi aí que vocês chegaram em Vinhedo ou não? Foi aí que nós fomos pra Porque Vinhedo. quando nós voltamos, eu era apaixonado por São Paulo. Quando eu saí do Brasil, eu falei, São Paulo é a minha cidade, me identifico muito com São Paulo. Mas quando você volta com filhos... Com filho, eu não quero mais morar dentro de São Paulo. Eu quero morar próximo de São Paulo, mas não dentro de São Paulo. Uhum. E aí nós fomos parar em Vinhedo. A ideia era que o Samuel fosse estudar no Colégio Porto Seguro. Em Valinhos. Só que a gente não tinha mais, depois de 8 anos e meio fora do Brasil, você já não tem mais ideia do que o seu salário pode, né? Gente, e o Porto Seguro? Eu não podia pagar o Porto Seguro, então. Não, Porto Seguro é... Porto Seguro é uma escola... Euro, né? Nem ganhando em euro dava. Porto Seguro é uma escola em Valinhos, que eles têm aula em alemão também, né? Mas é caríssima. É uma das escolas mais caras que eu já vi na minha vida. Assim, vocês têm ideia? É muito caro, é muito caro. Só que aí, a reentrada na atmosfera brasileira, eu principalmente, mais do que a Denise, por ter estudado em colégio alemão, ter tido uma educação muito mais europeia, o voltar para a atmosfera brasileira foi um choque para mim. Eu não conseguia me adaptar à minha própria cultura, apesar de eu ter sido educado um pouco na contramão da cultura. Essa crise de identidade, porque eu não pareço como um brasileiro, eu muitas vezes não penso como um brasileiro, gerou muito conflito na minha reentrada no Brasil. É engraçado porque não foi voltar para casa, porque não era mais a nossa casa, né? Depois, claro, com o tempo, né, você acaba criando raízes novamente e tal. Mas eu vou te dizer que o primeiro mês nós dois olhávamos um pra cara do outro e chorávamos o tempo todo. É mesmo? Principalmente porque foi uma situação, nós chegamos no Brasil, a pessoa que ficou responsável por montar o escritório da empresa austríaca no Brasil, deu calote na empresa. Meu Deus. Deu calote na empresa, não abriu nada, aproveitou para abrir um negócio próprio, e nós chegamos no Brasil, depois de 8 anos e meio, 9 anos depois no total, 9 anos fora do Brasil, chegamos no Brasil e estávamos sem emprego. Nossa. Não, vocês estavam com um emprego, mas não tinham onde trabalhar. O Paul tava... Não, acabou ficando sem emprego, porque a empresa o projeto não foi acabou. aberta. Um mês depois ele vendeu o CNPJ, vendeu tudo e... Deu calote na empresa. Nossa, então vocês foram expatriados de volta e largados na mão. Largados lá. Quando o meu container da mudança, com todas as nossas coisas, chegou no Brasil, eu já estava desempregado. Eu não tinha, a empresa... O container pago pela empresa. O container pago pela empresa. Graças a Deus eles pagaram. A pessoa fica presa, né, na alfândega por falta de pagamento. O lema da nossa vida é: se não tiver emoção, não vale a pena, entendeu? Nossa, tem que ter emoção. Tem que ser com emoção, né? Não tem graça. Nessas horas, assim, a gente fica, meu Deus, né? O que o senhor quer pra minha vida? Por que eu fui pra lá e pra cá? Onde eu tô aqui? Como é que foi? Vocês tiveram alguma crise espiritual nesse sentido, assim, ou não? Acho que isso foi uma das coisas que, na reentrada no Brasil, a gente não conseguiu se reidentificar com nenhum estilo, nenhum tipo de igreja. Nós, durante um ano, sem brincadeira, nós fomos regularmente à igreja. Praticamente todo domingo numa igreja diferente. Uau! Nossa. Uau! Procurando algo.
tentando achar uma com a qual a gente, depois de 9 anos na Europa, com a qual a gente tivesse identificação, né? É preciso explicar um pouco o contexto. Eu cresci na Igreja Batista tradicional brasileira. Batistona, aquela coisa do cantor cristão, escola dominical tudo de manhã e à noite, bem o padrão de Igreja Batista. O Paulo cresceu na Igreja Menonita, que é uma igreja super tradicional, doutrina semelhante à Batista, mas muito tradicional. De língua alemã. Muito tradicional. Com cultos em alemão? Cultos em alemão. O inário de hinos que eles cantavam era em gótico, escrito em letra gótica. Nossa, deve ser chique demais. Muito mais perto do céu do que o nosso aqui. Muito. No celularzinho, e você passa assim, ó. Órgão de tuba, é claro, e aí, muito mais perto. Nós fomos para a Europa e enquanto nós estávamos na Europa, nós passamos por uma vivência com Deus completamente diferente. Aconteceram muitas situações. Eu tive muitos problemas de saúde, entre eles eu tive síndrome do pânico e dificuldade de engravidar e muitas outras coisas. E nesse processo todo, Deus foi mexendo com a nossa vida, através também da vida dos nossos irmãos que estavam numa igreja mais renovada. Deus foi nos mostrando características dele que nós já tínhamos ouvido falar, mas não tínhamos vivido. Então, a gente estava numa igreja com uma base muito boa de doutrina, que vem das nossas igrejas tradicionais, mas experimentando um Deus sobrenatural. E foi muito fantástico isso na nossa vida. Então, ver na prática algumas coisas que a gente sabia na teoria e que a gente não tinha vivido isso ainda. Então, foi muito legal isso. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha as nossas raízes na igreja batista, normal, e a gente não se encontrava mais na igreja tradicional, porque nós tínhamos vivido situações com Cristo diferentes, que a gente sentia falta na igreja tradicional, mas por um lado a gente não se identificava muito com a igreja pentecostal brasileira, desculpa, isso não é em todas, eu estou falando naquelas que nós visitamos, não é? Que não tinha uma base de doutrina tão forte como aquilo que a gente estava acostumado. Então, até a gente conseguir, até Deus nos dá a percepção de que, indiferente em qual igreja você está, é a gente que busca Cristo, não é? Até isso botar no nosso coração, no nosso entendimento, a gente... Passou um ano, né? Até a gente decidir, assim, a gente ia para São Paulo todos os domingos. Até a gente decidir, não, escuta, não é nada disso, não é isso que Deus quer para nós, não tem nada a ver, a nossa relação com Cristo é independente de onde a gente está, então a gente decidiu ficar em Vinhedo mesmo e começamos a frequentar daí a igreja onde vocês também frequentavam. Onde a gente se conheceu, olha aí, que legal. Mas foi a nossa época de crise. Aconteceu essa vez, não aconteceu mais. Quando nós chegamos na Áustria, nós combinamos que no primeiro final de semana nós íamos visitar uma igreja e nós íamos ficar nessa igreja. E aí, é mesmo? Nós visitamos uma igreja. Ai, que demais. Estamos nessa igreja. Que bonito. Olha só. Mesmo com uma caminhada tão grande de transculturalidade, né? Deus continua nos preparando. Porque ele tem pra gente pra próxima etapa, né? Exato. Vocês já chegaram preparados e encontraram uma igreja lá em Viena, né? Vocês já estão há quantos anos aí? 4 anos. E 4 anos na mesma igreja? 4 anos na mesma doutrina, igreja. Culto, tudo ativo. Tudo. Eu ainda confundo Vinhedo com Linares. Imagina vocês que mudaram de Vinhedo pra Viena. É verdade. A gente vai pegar o carro e fala, nossa, tem que ir pra Vinhedo. Não, é pra Linares. Linares, né? Uma das coisas que a gente aprende, eu acho que todos nós, né? Independente se a gente mudou de país ou se a gente não mudou de país, o crescimento espiritual, muitas vezes, ele é necessário que você passe por esses abalos para que você perceba onde é que as suas raízes, elas podem se firmar, né? A gente cresceu achando que aquilo que a gente conhecia de Cristo era o inabalável. E Deus nos mostrou durante todos esses anos, essas mudanças, igrejas diferentes, processos diferentes pelos quais nós passamos, que a gente não consegue mais colocar ele numa caixinha, né? Ele não cabe. Amém. Ele não cabe. Uau. Ele não cabe. Então essa foi a maior lição, a coisa mais gostosa que a gente aprendeu com Cristo em todos esses anos. A humilhar a nossa ideia de santidade para colocar a soberania nele, independente
independente de qualquer igreja, de qualquer comunidade que a gente esteja envolvido. Acho que uma coisa importante que a gente aprendeu nesse processo também e que a gente ouviu de um pastor uma vez, foi assim, independente para onde vocês vão, para onde vocês vão ser transplantados, desfaçam as malas. Não vão com a mentalidade de que, eu vou passar só um mês, eu vou passar só 3 anos, eu vou passar 1 ano. Cheguem e desfaçam as malas, se envolvam na cultura, se envolvam no dia a dia, façam discípulos, independente de quanto tempo vocês vão ficar. Na hora que chegar o tempo de mudar, façam as malas de novo e vão para outro lugar, mas desfaçam as malas. Sabe uma coisa que eu acho que a Denise não vai nem lembrar, mas quando eles estavam de mudança pra cá, eu fui lá pra casa deles pra ajudar a embalar as coisas e tal. Inclusive, tem um monte de coisa de vocês aqui em casa. Não sei se você lembra do copo do Stormtrooper, do Star Wars. Eu trouxe, tá aqui. Os Legos que vocês presentearam nossos filhos, trouxemos uma parte. Sim, mas o copinho do Stormtrooper, e todo mundo que vem em casa fala, nossa, até um copinho, porque eu uso pra colocar as escovas de dente, né? Olha, até pra guardar as escovas de dente, era deles. E aí eu lembro que a gente tava lá embalando as coisas e enrolando e guardando as coisas. Daí eu até perguntei pra Denise, né? Eu falei assim, Dê, mas como que é assim essa sensação, né? De ir pra outro país que com uma língua tão diferente e tal, né? E aí eu não sei se você lembra, você falou pra mim assim, olha, não tem absolutamente nada a ver com emprego, com mordomia de vida, com cultura, com história de vida de filho, pra melhorar a vida de filho e nada. Tem totalmente a ver com o que Deus quer pra nossa vida. E a gente sempre entendeu no nosso coração de que Deus tava falando com nós dois que era pra gente ir. Então é pra gente viver lá. Deus tá preparando pra gente viver lá, então isso me deixa em paz. E você tava numa paz, assim, eu lembro muito. Eu falei, nossa, que legal. Paz inspiradora, né, Dri? Muito, muito. Eu também lembro de uma conversa com o Paul, que ele me contou que ele não tava indo por causa do salário, que o salário é basicamente o que você já ganhava no Brasil, não é? É, exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então, tinha a ver com essa visão, né? Mas conta pra gente como é que surgiu essa possibilidade de voltar pra Áustria nessa última fase. Eu já tava agora aqui preocupado. Vocês iam ficar no tricô até o fim do episódio ou se a gente ia partir da última aventura? Eu tô aqui pra isso. Deixa eu só falar uma coisa pra começar a história. A nossa vida, desde que a história da Alemanha, a primeira história, né, começou, gera em torno de um versículo. E esse versículo é: Deus efetua em nós, tanto querer como efetuar. Que na nossa realidade se tornou assim. Os desejos que Deus coloca no nosso coração, Ele também dá uma maneira de resolver. Às vezes é só uma questão de tempo. Se o querer já está lá, o efetuar às vezes é só uma questão de tempo. Se querer voltar para a Europa, nos acompanhou durante os anos todos que nós ficamos no Brasil na volta, né? Então, assim, na verdade, quando eu falei que a nossa reentrada no Brasil foi difícil, desde a reentrada, eu acho que desde o primeiro dia, quando a gente voltou, na verdade, quando a gente estava sobrevoando o aeroporto de Guarulhos, quando estava chegando assim, a gente falou assim, dá para abastecer e voltar? Foi quando a gente começou a orar porque a gente queria voltar, a gente queria ter uma oportunidade fora de novo. Só que a gente aprendeu nesse processo também de ser específico nas orações. Para assim, eu não quero ir para um lugar onde se escreva da esquerda para a direita, de baixo para cima, com um pauzinho. Eu quero, assim, alfabeto romano, tá? De preferência um idioma que eu já fale, né? Porque chega uma idade e já fica mais difícil, né? Um país de língua inglesa ou alemã, hemisfério norte. Mas olha, pô, tem gente que fica chocado com esse tipo de informação, sabe? De ficar, nossa, mas agora eu tenho que ser específico, eu tenho que pedir pra Deus. E eu falo, gente, mas um prazer de um pai é quando o filho expressa aquilo que quer também, né? Porque eu falo muito isso pras meninas que estão orando e pedindo marido, porque eu não tô pedindo o país igual você pediu, mas, por exemplo, eu pedi um marido muito específico. Eu falei, eu quero um homem comprometido, que goste de cinema, que seja fã de Star Wars, até umas coisas assim eu pedi, sabe? E aí o pessoal falou, então se você encontrar um homem maravilhoso que não gosta de Star Wars, eu falei, não quero, tem que gostar, porque eu gosto. Não vai começar a achar que isso é bobeira, entendeu? E aí as pessoas, tem gente que fica chocada e horrorizada com esse tipo de oração, sabe? Oração específica. A minha oração foi mais específica ainda, porque eu não falava alemão, eu tinha pavor do alemão, mas eu orei pra Deus, Deus me dá, por favor, um marido com descendência alemã que fala alemão, que é pra minha mãe parar de me encher o saco, que eu tenho que casar com alguém que fala alemão.
Ai, mas é tão bonito falar alemão. Parece que eles estão sempre bravos, não é? Bonito é. Eu gostava. Bonito é. Só não é fácil, né, gente? Isso. De falar uma frase inteira sem pegar fôlego porque é a mesma palavra. Nesse processo de realmente orar especificamente, as dificuldades às vezes parecem intransponíveis, porque passaporte brasileiro, eu não tenho passaporte europeu. Ainda não tem. Não deu certo aquela pesquisa toda lá de nacionalidade ainda. Não deu. Descobriu a história, mas não achou os documentos pra provar a história. Exatamente. Acontece. E assim, eu não tenho formação na área técnica nem na área de humanas. Ou seja, eu sou administrador de empresas que se encontra em tudo que é lugar tem administrador de empresa. Não é uma profissão específica. Quando você é engenheiro, se você trabalha na área de saúde, na área de assistência social, a Europa ou outros países são muito carentes desse tipo de profissional e é mais fácil você conseguir ter uma entrada. Então, e nós somos muito específicos também com Deus e falamos assim, eu não quero ir numa situação de ilegalidade e de maneira nenhuma. Como é que eu vou ser abençoado? Eu estou numa situação que eu vou como turista e acabo ficando no país de maneira ilegal. Eu acho que isso não é só como você vai ser abençoado, como você vai abençoar, né? Como você vai ter credibilidade quando você disser, não, eu vim aqui para compartilhar de Jesus com vocês, mas sabe o que é? O meu visto, ele não é legítimo, eu não tenho, eu nem podia estar aqui. Então, a única maneira que eu tinha de vir legalmente para a Europa ou para os Estados Unidos, Canadá, era ou estudante, com 2 filhos pequenos, muito difícil, ou então numa condição em que uma empresa me desse um contrato de trabalho para eu vir para cá. Demorou 12 anos para que isso acontecesse. Eu comecei a trabalhar na empresa onde eu estou hoje, depois de passar muito perrengue no Brasil, passar períodos de desempregado, passar realmente situações bem difíceis. Eu consegui emprego nessa empresa onde eu estou hoje e trabalhei 2 anos para eles no Brasil e sempre de olho nas vagas internacionais ou nas vagas internas. E eu falei desde o início pro meu chefe, que é um europeu, falei, olha, eu estou de olho nas vagas internas para voltar a ter uma oportunidade internacional. E depois de 12 anos aconteceu. E a empresa no Brasil, ela não estava indo muito bem. Tanto que 1 ano depois que nós saímos do Brasil, a empresa do Brasil fechou. Então, se nós tivéssemos continuado no Brasil, o Paul estaria desempregado. A empresa continua existindo, mas uma operação muito enxuta, ela demitiu mais de 2/3 dos funcionários. Mas é interessante porque a gente fala isso, as pessoas podem entender que a gente não gosta do Brasil. E isso não é verdade. O Brasil é a nossa casa. A nossa raiz mais profunda está lá, né? Os nossos pais moram lá, os nossos melhores amigos estão lá. Alguns migraram para a Europa, mas a maioria Alguns migraram tá para a Europa, outros migraram para o Canadá, outros migraram para os Estados Unidos. Outros para Goiânia, né? Outros para Goiânia. Outros para Goiânia. Mas assim, as nossas raízes mais fortes, elas estão no Brasil. Mas a gente, nesse processo de conseguir entender de Deus, por que desse anseio de sair do Brasil? Porque a gente fala para Deus, a gente não quer estar insatisfeitos, não é isso, mas a gente tem um anseio no nosso coração que a gente não consegue explicar. É como se o Brasil é a nossa casa, mas a gente tem como se isso não fosse a nossa vocação estar ali no Brasil, entendeu? E um amigo traduziu isso pra gente orando conosco, ele falou assim, Deus criou vocês para as nações, e é por isso que o coração de vocês não consegue achar paz ficando no Brasil, porque no Brasil tá muito confortável. Então, Deus criou vocês para as nações. Isso nos trouxe uma certa paz, porque a gente conseguiu entender o porquê desse anseio da gente sair do Brasil. Porque desse anseio, não era assim, é na Áustria que a gente vai achar a nossa paz, ou é na Alemanha que a gente vai achar, não, a gente vai achar a nossa paz para onde Deus nos mandar, quer seja esse país lá ou não. Tanto que nesse processo, na mesma semana, o Paulo fez entrevista para Polônia, para Alemanha, para Áustria. Polônia não, Irlanda e Finlândia. Irlanda, Finlândia, tudo na mesma semana. E o nosso coração foi assim, ó Deus, para onde o Senhor... Pra onde for. E foi fechando uma porta atrás da outra e só ficou a porta da Áustria. Isso me trouxe aqui a vontade de fazer uma pergunta que acho que eu nunca fiz em jet lags, né? É uma pergunta nova. Inédita, vamos lá. Vocês já estão aí na Áustria há alguns anos, certo? Quantos anos? 4 anos? 4 anos. 4 anos. E vocês foram para aí, depois dessa história toda que a gente ouviu, sentindo de Deus que apesar de amarem o Brasil, não era para ficarem no Brasil, era para ir para um outro país. O que, então, a pergunta que me ocorreu foi a seguinte, o que na rotina de vocês, no dia a dia, depois de já estarem adaptados à Áustria, traz paz
para vocês de estarem aí e de estarem com essa sensação de Deus nos mandou pra cá mesmo. Que vocês estão, pela carinha de vocês estão em paz e tranquilos. Se Deus mandar pra outro lugar, me parece que vocês vão tranquilos. Mas vocês estão aí. O que tem na rotina de vocês, no dia a dia familiar, local, da cidade, da igreja, do trabalho? Que elementos que confirmam pra vocês, beleza, era pra gente vir mesmo? Olha, uma das coisas que eu percebo no meu dia a dia até hoje, eu não tive a oportunidade de conversar com o Paul ainda sobre o meu dia de trabalho, conversando com as pessoas e no dia a dia, eu percebo quanto eles precisam da nossa leveza como brasileiros. Como a nossa leveza de brasileiros faz diferença na vida deles em coisas simples do dia a dia. E isso me dá a sensação, ok, lugar certo, simplesmente vivendo. Pela forma que você reage ao dia a dia. Pela forma como você reage com as situações do dia a dia. O simples fato de olhar para fora na janela. A gente tem uma árvore bonita na porta do escritório e ela tá toda florida agora na primavera. E uma das coisas que eu comentei foi assim, nossa, que privilégio ter uma árvore tão linda na janela do nosso escritório. E o meu chefe olhou para mim e falou assim, você sabe que eu nunca tinha percebido isso? Uau! Nunca tinha percebido de que isso era uma coisa boa. Tipo assim, a árvore tá ali, ele tá ali no mesmo lugar há 7 anos. No mínimo, ele sabe que tem que limpar embaixo quando as folhas caem no outono, né? Ele reclama disso. Deu outono essa árvore aqui, devia ter cortado ela antes do outono. Mais ou menos isso aí. A gente viveu situações em que as coisas simples do dia a dia, a gente sente um coração grato por elas. E eles não conhecem isso, sabe? Pra eles é tão óbvio ter um bom emprego, para eles é tão óbvio ter um bom carro. Eles ficam irritados se o ônibus atrasa 1 minuto do horário. Tá previsto o ônibus chegar às 2h32, se ele chegou às 2h33, eles ficam irritados. A gente fica grato por ter ônibus. Para mim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o ser sal e luz, acho que o sal brasileiro... É mais salgadinho, né, amor? Dá outro... É misturado com pimenta. Não, dá outro sabor para as pessoas aqui. Eu não sou muito fã do famoso jeitinho brasileiro, porque a gente se vangloria do jeitinho brasileiro, porque muitas vezes eu acho que aí entra o meu lado alemão, né? É um pouco de falta de profissionalismo, falta de planejamento, método de planejamento. Mas eu acho que muitas vezes em situações em que você tá numa saia justa, eu acho que o jogo de cintura, o saber se... achar outras saídas, né? A gente tá tendo inflação aqui na Europa. Todo mundo desesperado. Meu, a gente viveu tempos de inflação. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Foi tão engraçado. Nós morávamos em Portugal na época que o euro foi introduzido aqui na Europa. E os portugueses estavam desesperados com a mudança da moeda. Da cédula, né? Trocou a cédula, trocou o nome. Eles não conseguiam compreender como é que eu vou ter que sair com uma calculadora, apesar que era super fácil, era 2. Era só dividir por 2. E eles não conseguiam entender, demoravam 2 anos até que realmente a mudança fosse completada. E a gente já... Gente, é cruzado novo, já tinha cortado tanto zero, né, nas cédulas. Passado por umas 10 mudanças de moeda. Então, pra nós, aquilo foi... Tranquilo. Esse jogo de cintura do brasileiro faz falta aqui na Europa. Ô, Denise, essas viagens, essas mudanças todas foram baseadas no emprego do Paul. E você tem seu trabalho, você já trabalhou. Eu lembro que lá no Brasil você era fisioterapeuta, né? E trabalhava... Não, massagista. Massagista, tá, desculpa. Quer dizer, esse foi meu último emprego. Ah, tá. E aí, como é que você faz? Porque você também tem esse perfil de trabalhar fora, de ter seu emprego, de ter sua rotina. Cada país que você chegava, cada realidade que você chegava, você pensava, e agora, o que eu vou fazer? Como é que foi você no meio de todo esse processo profissionalmente? Foi muito interessante, porque quando nós fomos para a Alemanha, eu não podia trabalhar, eu não tinha autorização de trabalho, eu só podia estudar. Isso de acompanhante. Então, eu fiz uns cursinhos de alemão, nada muito intensivo. Agradar a mãe. Na verdade, para conseguir sobreviver. Pra poder ir no mercado, né? Pra comprar sabão, né? Nossa,
gente vivia numa pindaíba danada quando a gente morou na Alemanha. Nossa, a gente vivia muito apertado. Então eu não consegui fazer nenhum curso assim, fiz um cursinho bem básico, aprendi mesmo o básico. Foi o suficiente para sobreviver na Alemanha. E quando nós fomos para Portugal, foi muito interessante porque o Paul foi contratado para abrir o escritório em Portugal e era ele, só ele e mais ninguém. Famoso one man show. É. Ou a banda de um homem só, né? Sem experiência nenhuma. Então, eu comecei a ver o meu marido viajar 5 dias por semana para ir ficar visitando o cliente, conhecer os clientes todos e tal, e chegar no final de semana fazer o trabalho de escritório. Aí eu falei, não, peraí, assim não vai dar, a gente não tem vida, eu vou começar a ajudar você no escritório. Então eu comecei a trabalhar com ele no escritório e foi aumentando o meu trabalho. Eu trabalhei durante 1 ano com ele, e daí eu já tinha computador, eu já tinha mesa, eu já tinha telefone, e de repente o chefe da Alemanha veio nos visitar em Portugal e chegou no escritório e falou assim, ué, mas você trabalha aqui? Eu falei, eu trabalho. Há quanto tempo você trabalha aqui? Eu falei, eu trabalho aqui já há 1 ano. Ô, louco! Falei, Trabalho voluntário. Eu trabalhava de graça. Olha. Ajudando o marido. Ajudando o marido. Ele falou, então nós vamos precisar te contratar. Então, que demais! contratada Olha aí. pela empresa. Imagina se ele te mandasse embora do voluntariado, que triste. Não, mandar embora do voluntariado. Ia ser uma situação assim, dramática. E trabalhei até o Samuel nascer, que foi mais ou menos 2 anos antes da gente ir embora de Portugal. Depois, na Áustria, também não podia trabalhar. E daí, quando nós voltamos pro Brasil, o senhor foi me ensinando a ser maleável. Então, eu não comecei a trabalhar logo, porque a gente tinha ideia de ter outro filho. E eu pensava, bem, se eu começar a trabalhar logo, eu não posso engravidar. E eu viajava muito, então o Samuel era pequeno ainda, acabei ficando em casa com o Samuel. Aí veio a Ana Júlia, e daí quando a Ana Júlia tinha 2 anos, o Paul ficou desempregado. E a gente se viu numa situação meio saia justa, porque a gente tinha comprado uma casa. Quando chegamos no Brasil, a gente comprou uma casa. A gente tinha o financiamento da casa para pagar. Carro. E o carro e o Paul desempregado. Então, nós decidimos, depois de ouvir o que Deus tinha para falar, a gente decidiu vender a nossa casa e compramos uma casa bem menor, uma casa de bairro bem simples, a qual a gente pudesse quitar com o dinheiro que a gente já tinha pago da outra casa. E foi a nossa salvação, porque o Paul acabou passando 5 anos sem um emprego muito fixo. Ele tinha trabalho, mas não tinha um emprego. Sabe, bico? Sim. Ficou 5 anos vivendo de bico. E daí eu tive que começar a trabalhar. Então, nesse período, o senhor foi me ensinando, esteja aberta a fazer o que aparecer. O que tem pra fazer, né? Então, a senhora que vendeu a nossa casa acabou me contratando como corretora de imóveis. Eu trabalhei como corretora de imóveis. Depois eu trabalhei como massagista. Daí eu passei para a parte de limpeza de pele. Fiz de tudo. Decoração de festa, florista. Fiz curso de florista. Nessa fase eu fiz de tudo um pouco. Só que aí, voltando para a Áustria, por exemplo, aqui sem uma formação básica, você não consegue nem ser repositor no que eles chamam aqui de drogaria. Você não consegue ser repositor porque você precisa ter um curso de 2 anos para ser repositor. Olha só. E aí Deus vai trabalhando as coisas e ela conseguiu um emprego numa ótica, a 5 minutos a pé de casa. Ai, que sonho! Nessa cidadezinha? Nessa cidadezinha. Nossa, onde ela faz um part-time. 30 horas por semana eu trabalho. Tá ótimo. Ainda consegue observar as árvores do lado de fora da janela. E com um alemão que não é assim, aquela Brastemp, né? Então, milagres do Senhor. Mas, gente, morando nessa cidadezinha, vocês continuam frequentando a igreja lá em Viena, certo? Certo. Não tem igreja evangélica aqui. Não, você falou que mora em frente à igreja luterana, não é evangélico luterano? Mas mas a tipo ortodoxa. A luterana aqui é a luterana ainda bem tradicional. Não, gente, mas é evangélico. É evangélico. Ou é católico, ou é ortodoxo, ou é evangélico. Exatamente. Só tem esses 3 tipos. E aí depois, dentro do evangélico, aí é infinito. É infinito. Mas... É isso que eu ia falar. Abre a porteira. Mas não é bem só 3, né? Historicamente falando. Eles não têm nenhum tipo de trabalho para crianças ou para adolescentes. E a gente tem 2 adolescentes em casa que têm essa... que precisam disso. E como a gente veio para cá agora, faz 1 ano só, a gente morava lá em Viena, então a gente ia lá e decidiu não mudar para não ter mais uma mudança. Decisão acertada. Eu acredito que a decisão
decisão de vocês está certa, especialmente pela fase dos meninos, né? Os meus estão crescendo agora e a gente tem visto aí essa importância realmente da igreja atender às fases que os nossos filhos estão com atividades que agreguem, né, no conhecimento e no crescimento deles aí na caminhada com o evangelho. Mas eu quero fazer uma pergunta na caminhada do evangelho. Como é, duas perguntas em uma, né? Como é o evangelho aí na Áustria e como é falar do evangelho para os austríacos? Sabe, essa oportunidade, ela acontece no ambiente de trabalho ou ela é muito difícil, ela é mal vista, ela é bem vista? Como é? Eu realmente, de Áustria, eu conheço muito pouco, infelizmente, mas logo vou resolver esse problema de conhecer Viena, ainda mais agora que tem amigo que mora em Viena, mas... A pensão está liberada. Ai, gente, mas eu tenho tanta vontade de visitar vocês, não tem noção. Adri fala isso mês sim, mês não. A gente sempre fala aqui em casa que estão todos bem-vindos. A partir da segunda diária, a gente só cobra uma taxinha pequenininha, mas tá todo mundo bem-vindo. Não é tão brasileiro assim, né? Já se naturalizou, já se adaptou. A Adri sabe, eu já convidei várias vezes. Várias vezes, é verdade. Só levar uma cartela de ovo, né? É só levar Ramon espanhol que pode ficar, né? Exatamente. Mas me digam aí, o evangelho e falar do evangelho. A primeira coisa que a gente aprende é que, independente para onde você vai, igreja é essencial porque é corpo de Cristo. Então, o suporte que a igreja te dá para você se aclimatar, para você chegar num lugar, para desfazer as malas, é essencial. Porque se fala um idioma comum, independente de ser alemão ou português, o idioma cristão, ele é universal. O amor de Cristo é universal. Eu acho que isso foi essencial na nossa chegada aqui, porque a gente ficou numa situação, durante os primeiros 6 meses, muito complicada, porque a empresa esqueceu de dar entrada num documento e eu não estava apto a trabalhar. Eu não pude começar a trabalhar exatamente quando eu cheguei. Eu fiquei 6 meses, na verdade, desempregado aqui também, porque eu não podia receber. O meu contrato não entrou em vigor. Eu tinha um contrato, mas ele não vigorou. Por culpa deles? E nesses 6 meses eles não podiam te contratar, não pagaram seu salário. Não receber salário também. Meu Deus do céu. E aqui é assim, você passa 3 meses... Como turista. Daí você tem que sair da comunidade europeia e daí, se você quiser, você pode entrar de novo. Verdade, tinha que ir pra Croácia. Nós fomos pra Croácia. E, ó, já sei as rotas de fuga. No outro, e ficamos, faltando exatamente 5 dias pra gente ter que ir embora de vez. Chegou a nossa documentação. E a empresa falou assim, meu amigo, é assim, se a sua documentação não chegar nos próximos 5 dias, você tá por sua conta, entendeu? A gente não vai pagar passagem de volta, a gente não vai pagar nada. Nossa, que empresa top. De novo, voltando naquele assunto no sal e luz. O nosso sal, ele faz a diferença, independente se a gente fala ou não fala alguma coisa. Eu acho que as nossas atitudes no ambiente de trabalho, na sociedade aqui, elas impactam as pessoas. A gente chama atenção ou pelo falar alto, porque o brasileiro fala alto em tudo que é lugar que passa, pela alegria, pela descontração, por estarmos vivendo em contentamento. Isso acaba contagiando as pessoas e impactando as pessoas. Mas essa alegria e esse comportamento deve gerar oportunidades de ter conversas que acabam chegando no evangelho. Essas conversas existem ou o povo é tão fechado que só depois de muita luta? Eu faço essa pergunta porque a gente já conversou aqui em vários jet lags e dependendo da cultura, para você conseguir ter uma conversa mais pessoal, é muito tempo. Dependendo da cultura, a conversa acontece quase que no primeiro encontro, quase que de imediato. Como é que funciona aí na Áustria? É interessante, porque se você tem algum pezinho latino, você já consegue falar de Jesus logo, né? Se você encontra uma pessoa que tem um pezinho latino ou não, você sendo assim? Se você encontra com alguém latino, essa pessoa já tá mais apta a... Com o ouvido mais aberto. mais emocional e já ali tem ligação de sangue, de tudo. Aqui é a seguinte questão. A gente fala da nossa realidade, do nosso dia a dia, que é aquilo que a gente conhece. Mas é isso que eu quero ouvir mesmo. É da história de vocês. Os meus chefes, eles são assim, a gente já na entrevista, eu conversei com eles, na verdade eu era para trabalhar na casa deles como faxineira. E ele acabou falando assim, não, você tem muito potencial, eu quero você na loja também. Ah, mas que legal, mas o que vocês estão aqui? Eu falei, olha, Deus nos trouxe para cá. Já
tentei dar uma... de sola. Abrir a porteira. Ele falou assim, como assim, Deus? Que história é essa? Vocês vieram aqui pra... Ser missionário? Ele já se armou. abrir igreja, não sei o quê, né? Ele já ficou assim. Já se armou. Aí eu falei, aí eu expliquei um pouco pra ele da história, que a gente tava pedindo a Deus pra vir pra cá e tal. E ele já se demonstrou, ele já falou que ele tem muito problema com a igreja, tipo assim, que bom, fica na sua, não fala muita coisa. Tipo assim, esse assunto é meio complicado, ele deixou assim, explícito. Uhum. Mas é interessante porque o europeu, ele tem tudo, né? Ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, ele consegue tirar férias todo ano, ele tem uma vida relativamente estável, então ele não é como o brasileiro que passa por perrengue e acaba precisando de Deus nas horas, a gente corre para Deus, né? O europeu não. Então, o que a gente percebeu aqui é que para um europeu se converter, a cabeça dele precisa se converter, porque pelo coração não vai. Um europeu ele nunca vai se converter pelas emoções, não é emocional, ele não é uma pessoa emocional, ele é uma pessoa racional. Racional, filosófico, tem que ter uma conversa. Então ele precisa compreender o amor de Deus. Então a gente entendeu que a melhor maneira de falar de Cristo aqui, muitas vezes não é falando, é vivendo, demonstrando amor, porque amor é uma coisa que eles não conhecem. Uau! Porque não adianta você demonstrar fazer as coisas certinhas, entregar no prazo e tal, porque eles já fazem isso naturalmente, pra né? eles é Você não tá fazendo nada mais do que sua Você tá obrigação. sendo pago pra isso, né? Isso é o esperado, né? Mas em pequenas coisas, foi muito interessante, porque a abertura vem em coisas com a qual a gente, no Brasil, a gente não dá valor. Por exemplo, na Páscoa passada, eu fiz um bolinho, não nesse ano, no ano passado, eu fiz um bolinho e entreguei um bolinho para cada família do nosso prédio, eu fui entregar um bolinho. São 8 apartamentos no prédio. Com um cartãozinho com versículo. Já aí na casa que vocês estão morando. Já na casa nova. E as pessoas ficaram Constrangidas, porque elas não estavam esperando isso. Sim. Né? Então foi um choque, isso deu a oportunidade de a gente conversar com várias pessoas. O bom é que a gente tem o trunfo de, eles são estrangeiros, né? Diferentes. Deve ser da cultura. Deve ser da cultura deles. Eu comecei com a minha filha a pintar pedras. Já que a gente não consegue falar, vamos começar a demonstrar. Então começamos a pintar pedras e colocar mensagens de amor. Que legal. Você é amado, você é especial, sorria, você está sendo visto. Coisas simples, pequenas frases, pequenas palavras, às vezes só um desenho. E isso tem trazido tanta repercussão na nossa cidadezinha. Porque elas saem daí, deixam na praça, deixam no ponto de ônibus. Puxa, que legal. É uma intervenção urbana. Então. Que legal. Olha que ideia boa, Adri. Mas é interessante porque, assim, a abertura pra gente falar abertamente de Jesus, eles não dão muita, não. Eles precisam primeiro sentir que nós somos confiáveis. Porque o evangélico aqui, principalmente aqui na Áustria, eu não vou falar muito da Alemanha, porque a Alemanha já é um pouco mais aberta, mas aqui na Áustria, os evangélicos ainda são vistos como uma seita. Então, para você dizer que você é evangélico, eles conhecem um luterano e eles conhecem um católico e o resto é seita. Então, se você diz que está numa igreja que não é a luterana, para eles você está numa seita e isso já é um bloqueio. Entendi. Então, a partir do momento que você mostra que você é confiável, a minha chefe, por exemplo, ela tem começado a me pedir conselhos. Ai, que demais. É uma coisa que agora, depois, eu comecei a trabalhar lá há 7 meses. 7 meses a gente tentando mostrar... E você seguindo a regra do seu chefe, né? Não sendo aberta para falar o tempo todo de Jesus. Exato. Seguindo a descrição que foi pedida. Exato. E agora, quando ele não está, ela me pede conselho. Olha aí. Mas a sua chefe é também funcionária da ótica ou ela é da família dele? É a esposa do chefe. Ah, a esposa dele. Mais tenso um pouquinho, mas mais legal, né? Eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo também. Eu tenho uma colega de trabalho que é russa. Morou muitos anos na Alemanha, agora migrou para a Áustria. Tá morando aqui na Áustria faz 6 meses, mais ou menos. Tem família afetada por causa da guerra. Ela tem família na Ucrânia. E ela é russa, tem família na Rússia. Ela entrou em parafuso, ela tá
inclusive passando um período muito difícil. Foi uma oportunidade que Deus deu de demonstrar amor sem precisar falar muito, em que ela falou assim: de que planeta você é? Porque ninguém na face da Terra teria esse nível de compreensão ou esse nível de cuidado ou de atenção para minha situação, porque eu tô passando, sem ter alguma coisa de diferente em você. Uau! Que diferente em você. Então, aquilo que faz diferença aqui é amor, cara. Não, eu acho que é geral, sabe? Faz diferença no mundo todo. Mas é que aí no Brasil você consegue falar do amor. Sim. Aqui você tem que viver o amor. Claro. E é um trabalhinho de conta-gotas. Mas no seu trabalho, Paul, você também teve, assim, algum tipo de restrição ou de aviso dos líderes falando, cuidado aí, aqui a gente não gosta de saber muito de igreja e Deus, essas coisas, ou não? Simplesmente nada foi falado? No regulamento, no seu código de conduta, que as grandes empresas, eu trabalho numa grande corporação, tem um código onde qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de culto religioso, influência religiosa, não sei o que, tudo tem que ser mantido na maior neutralidade possível. Fica entendeu? na sua, entendeu? Mas as conversas no cafezinho não tem tanta restrição direta. A empresa é grande também. Não, e tem tanta gente machucada, e tanta gente com problemas espirituais, com problemas emocionais, que não sabem como tratar. Eu tenho um dos colegas que já saiu da empresa logo no começo, foi o cara que eu, na verdade, vim substituir aqui na Áustria. O cara com burnout, assim, filho único, 40 anos de idade, morando na casa dos pais ainda, um cara com tanto transtorno, com tanto problema, e é um cara que desmoronou, ele desabou, chorou comigo, eu orei com ele, sabe? Esse veio, mas ele estava numa situação de tão destruído. Ele estava nos perrengues regulares dos brasileiros, né? Exatamente. Aí deu pra ir direto. E as outras pessoas, minha secretária, não sei o que, sabem que eu sou cristão, mas é assim, é um trabalho de pinga-pinga. E a igreja que vocês frequentam, ela tem se comunicado com a comunidade? Ela faz ações pra fora? Ou é uma igreja que tem um montão de estrangeiro e que vive ali escondidinho? Há uma característica da igreja na Áustria, da igreja na Europa no geral, mas a Áustria ela é conhecida como cemitério de missionários. E aqui também, na Espanha. Então, a Espanha tem essa fama também, viu? Então, mas a Áustria tem essa característica, assim. Uma coisa que eu amo na igreja aqui, ela é muito autêntica. As pessoas são na igreja exatamente da mesma forma que elas são no seu dia a dia, no seu trabalho, elas vão com a mesma roupa, elas vão passear, elas vão na igreja. Do jeito que eles se comportam lá de fora, eles se comportam. Uma das coisas que nos chocou um pouco quando nós chegamos aqui, no primeiro culto, era um culto de ceia, e a ceia foi com vinho. Ah, sim, isso é chocante. Ok, a gente já tinha morado em Portugal, a gente já conhecia. Já tinha tomado vinho do Porto na ceia. O cálice era um pouco maior, mas até aí... Mas, por exemplo, a hora que terminou o culto, tem um pequeno bistrô, que eles chamam, que é umas mesinhas para sentar, com umas coisinhas para comer, você pode comprar alguma coisinha para comer, e todo domingo, ou todo final de culto, você pode comprar uma cerveja para você tomar na igreja. Olha só. Isso para nós foi assim meio... Ups, como assim? A gente já comprava cerveja para tomar na igreja? Aí a gente questionou, a esposa do pastor nos convidou para conversar com ela, para apresentar a igreja e tal. E nós questionamos, assim, como assim, né? Com bebida alcoólica na igreja, isso é uma coisa nova para nós, né? E ela falou assim, vocês não tomam na casa de vocês, de vez em quando, alguma coisinha? Raramente, mas a gente toma também em casa. Então, por que não na igreja? Uau! Muito bom! Então, é uma coisa cultural, mas assim, né? É uma coisa que eu amo muito na igreja aqui, é que assim, não há muita máscara, não. Legal, muito bom. As pessoas são realmente o jeito que são. Teve uma igreja que eu fui em Buenos Aires uma vez visitar e tinha uma placa, por favor, não fumar durante os cultos. Olha que pra mim foi muito chocante, porque até começar o culto ou logo depois, ok, entendeu? Mas durante a fumaça podia atrapalhar. Incomoda, né? Era uma igreja coreana, tá, gente? Só pra botar um pouco de contexto, mas tava lá. Mas a esposa do pastor falou pra gente, é melhor essas pessoas que estão no caminho, que estão no processo de chegar a Cristo, estarem junto com a gente, estarem perto da igreja, estarem convivendo com a gente, com as suas mazelas, como todos nós temos, independente de vícios ou
o que quer que seja, é importante que elas estejam perto e a gente não discrimine, não afaste, porque onde é que elas vão encontrar Cristo se não estando perto da gente, andando com a gente? Então, é uma igreja muito integradora, assim, a gente admira muito isso. As pessoas que têm problemas, elas não precisam ter máscaras aqui na igreja, porque elas são muito autênticas mesmo. Normalmente essas pessoas, elas aí não têm posições de liderança, não estão à frente dos trabalhos, mas estão envolvidas de alguma maneira. Mas respondendo a tua pergunta, é assim, a nossa igreja é uma igreja com visão missionária, por quê? A nossa pastora líder, ou a esposa do pastor, ela é uma inglesa que teve um chamado para a Áustria há 30 anos atrás. Foi fazer escola bíblica e encontrou lá o marido dela, que é um italiano. Então é uma inglesa casada com um italiano, ela com o chamado para a Áustria, e ela falou, eu só caso com você se Deus colocar no seu coração um chamado para a Áustria. Sem pressão. E os dois vieram para a Áustria há acho que 30 anos atrás, mais ou menos, e realmente o trabalho, nós somos 11 igrejas na Áustria toda. Então é um movimento, na verdade, com o objetivo de ter uma igreja que comece com uma célula ou com um pequeno grupo em cada capital distrital, ou cada... Como é que se traduz isso para português? Não sei. A capital, é como se fosse capital de estado, as principais cidades da Áustria. São 68 cidades, então o objetivo é ter uma célula, ou ter pelo menos um pequeno grupo em cada uma dessas 68 cidades. Tá, mas é assim, como vocês veem... Já são 11. Já são 11 em muitos anos. Em 30 anos. Só que mas é geométrica a progressão. Mas nós estamos falando de igreja, nossa igreja é a maior até agora. Nós temos em torno de 120 pessoas. Que grande! Tá bom. É a maior. Sim, nossa igreja é considerada grande. Sim, é grande mesmo. A Adri reagiu desse jeito porque não é normal na Europa ter igrejas com mais de 100 pessoas, né? Tem muitas igrejas internacionais aqui, ou algumas igrejas internacionais, mas onde tem uma rotatividade muito grande. São pessoas que vêm, ficam 2, 3 anos, vão embora. É voltado para um público com mais rotatividade, onde você não tem a ideia... O objetivo não é firmar ou ter um trabalho de continuidade com essas pessoas, entendeu? E a nossa igreja realmente esse andar junto, é o discipulado, é o estar todos os dias juntos, entendeu? Que legal. E por isso é um trabalho demorado e um trabalho, mas que quando frutifica, é um fruto que permanece, entendeu? Sim, sim. Uma coisa que Deus tem feito, nós mais ou menos 6 meses, um ano atrás, 8 meses atrás, a gente estava repensando a nossa situação de igreja e se a gente estava no lugar certo, e Deus foi mexendo algumas coisas e a gente estava como... A gente estava muito confortável. A gente estava confortável, a gente estava numa zona de conforto, a gente estava como voluntário ajudando num ministério ou outro, e aí a gente foi desafiado a assumir o ministério de recepção, ou de acolhimento. Bom, nós somos desafiados e nós assumimos esse trabalho há 2, 3 meses, nós assumimos esse trabalho. E é interessante ver como Deus está movimentando as coisas e Deus dá criatividade para nós e toda a honra para Ele, de como a igreja está acompanhando e o movimento. Assim, Deus está mexendo alguma coisa, a gente ainda não sabe o que, mas a gente consegue colocar em prática esse amor que eles precisam, entendeu? Que demais. O ser o sal ali no meio é bem interessante e a gente mudou um pouco a tática também de estar na rua recebendo as pessoas e a gente começa a chamar a atenção dos moradores do 10º distrito. Então as pessoas passam e veem que tem música, que tem movimento, tem gente feliz dançando e não sei o que do lado de fora, e a gente começou, um dos nossos lemas é: nós queremos nos tornar mais visíveis para a sociedade e a comunidade. Que legal. E nada como demais, brasileiros trazendo esse temperinho de acolhimento, né? Barulhentos, engraçados, barulhentos. Muito bom, gente. Bom, vocês estão aí já há 4 anos, né? Mas 4 anos é pouca coisa, né? Pra quem já viveu em tantos lugares diferentes e tal. Eu sei que vocês estão dispostos, se Deus enviar vocês pra outro lugar, vocês irem. Mas tem alguma coisa incomodando no momento, assim, de falar, não, acho que a gente não fica mais tanto tempo aqui? Ou pode ser que aqui seja o destino definitivo de vocês, pelo menos... que as crianças estão crescendo ainda, né? O que vocês sentem, assim, tipo, fazer um exercício de futurologia aqui? O que vocês imaginam aqui dos próximos anos? É difícil explicar, mas quando Deus começa a trazer alguma mudança muito grande para nossa vida, todas as vezes que a gente mudou, teve esse tipo de mudança, Deus começou a plantar no meu coração que vinha uma nova onda por aí.
Como o mar, quando a onda vai vir, ele dá aquele certo recuo na água para depois vir a onda, né? Deus me dá essa sensação do mar recuando e tipo assim, se prepara que aí vem, entendeu? Foi interessante, porque todas as vezes eu senti isso. E Deus tem colocado no meu coração a seguinte questão: não estejam ociosos. Estejam aí enquanto eu mandar vocês estarem aí. Não importa, eu sei quanto tempo é, porque quando nós fomos mudar para essa casa, a gente falou assim, meu Deus, e agora, né? A gente faz um contrato de aluguel aqui sempre por um tempo determinado, e agora? A gente pega um contrato menor, pega um contrato maior, o que a gente faz? Deus colocou exatamente isso no meu coração. Vocês estejam aí, e se vocês tiverem que ir embora, eu dou um jeito. Então, a gente fez um contrato de 5 anos aqui, e o dono do apartamento nos ofereceu na semana passada para a gente aumentar o contrato para 10 anos. Com as mesmas condições. Com as mesmas condições, que isso é uma coisa inusitada aqui. Então, a sensação que eu tenho é de que Deus nos quer aqui ainda por mais um tempo. Mas eu acho que não é a nossa parada final. Uma coisa eu tenho convicção. Uma parte do céu vai ser como a Áustria. Vai ter os Alpes austríacos. Que né? Os Alpes. Os chocolates. A música. Chocolate. Uma parte do céu vai ser como a Áustria. Isso Mas vai ter pão de queijo brasileiro. Pra encerrar, a gente tem que anunciar a Tente aqui, né, Gustavo? E aproveitar que nossos novos candidatos estão ouvindo, estão participando do episódio. Pois é, vamos aproveitar e fazer o jabá com eles direto. E fazer assinar o contrato já agora, no final, né? Põe o dedo na tela. Então, eles têm todo o perfil de um Go Together, né? De gente que já tá no campo, que já tem aí experiência, conhecimento, treinamento e que seriam abençoados no programa Go Together. Vocês não conhecem, eu vou contar para vocês rapidamente, mas é o programa que a gente tem mentores de vários países para mentorear aqueles que estão no campo, de alguma forma ter um pouco de prestação de contas e para ter também alguém que vai te fazer perguntas e caminhar com você para evitar que o trabalho e o estresse e a vida nos façam nos afastar do evangelho, especialmente quando estamos numa cultura que as pessoas não se importam com ele, né? Então, o programa Go Together, ele é uma caminhada de longo prazo. Vocês acabam virando amigos dos mentores e vão andando junto nessa caminhada do evangelho. É um programa muito legal para quem já está no campo. Nós temos vários treinamentos. Como eu falei no último episódio, vamos ter um treinamento agora em Bergen, na Noruega, no fim do mês de maio. Quem quiser conhecer o Gustavo pessoalmente, participa do treinamento. Já tira uma foto com ele, essa celebridade do jet lag aqui. E a gente vai ter no segundo semestre outro Go Equipped na Alemanha, talvez seja mais perto para vocês. Ainda não está confirmada a minha participação, infelizmente, mas pode ser que se confirme e seria uma oportunidade muito legal de vocês conhecerem fazendo o Go Equipped. Como vocês dois que estão aqui conosco hoje, tem muitos outros brasileiros cristãos que estão na Europa, que estão na Ásia, que estão na África, trabalhando, servindo ao Senhor, compartilhando o evangelho com propósito, de propósito, mas que poderiam ser abençoados e abençoar participando de treinamentos, encontrando com pessoas que fazem algo da mesma forma, né? Esse compartilhar do evangelho dentro do contexto do trabalho. Então a gente tem cursos online, tem cursos presenciais. O curso presencial é o maior treinamento, o maior curso, existe já há 20 anos que a gente dá esse curso, vamos atualizando ele aos poucos. Então seria um prazer para mim poder encontrar com vocês no fim do mês em Bergen, lá na Noruega, ou pelo menos ter a alegria de ver que vocês participaram de um Go Equipped indo no final do ano aí na Noruega. Tem em outros países do mundo, vai ter também no Brasil, logo eu vou passar os detalhes, mas para vocês eu acho que de carro dá para ir no da Alemanha. Agora o programa Go Together, a gente vai seguir as conversas aqui nos bastidores para mandar o contrato para vocês. Tá bom. Para saber mais, então, tenteinternational.com. Tenteinternational.org também funciona. A gente nunca lembra qual que é o certo. Então, ele falou .com, eu fiquei... Não, os dois funcionam. Ele é que
que fez o site, gente. Vocês não estão entendendo. Mas os dois funcionam. São dois domínios. Então a gente pode falar qualquer um. E Brasil Tente no Instagram. Pra ter as informações aí de tudo que tá acontecendo. Os últimos detalhes. E a gente se encontra de novo daqui a um mês, talvez sem a Adri. Sem eu. Agora a gente tem que despedir em alemão. Que Deus te abençoe em alemão. Gott segne dich. É isso aí. Olha só. Amém. Assustador. Amém. Não parece muito uma bênção, gente, mas... até pra bênção parece que é bravo, né? Gott segne dich.